Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos São Martinho de Tours. São Martinho foi um soldado romano, França, catecúmeno, foi batizado já grande, convertido aí dos pagãos franceses. E quando ele ainda era um catecúmeno, soldado, seguia servindo no exército, um velho mendigo, veio lhe pedir algo. Ele não tinha nada. Somente, os senhores já viram o soldado romano, não tem uma capa vermelha em cima da sua armadura. Então, ele cortou e deu para esse mendigo. E à noite Nosso Senhor apareceu, agradecendo, porque era Nosso Senhor que havia se disfarçado de um mendigo para pedir algo para São Martinho, né? E assim, ele ajudou o próprio Jesus, Nosso Senhor, pela caridade. Depois foi batizado, vai se tornar o bispo de Tours, um homem cheio de graça e virtude do Espírito Santo. Então, hoje que celebramos sua festa, vamos considerar, vendo aí os interesses de Nosso Senhor, seguindo o Padre Fábio, e não se esquecer que em todas as pequenas coisas que Nosso Senhor exige, quando nós fazemos igual São Martinho, estamos fazendo para o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo, qualquer coisa que fizermos, ele disse que tudo o que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizestes. E assim vemos acontecer na vida de São Martinho e muitos outros santos. Nosso Senhor se disfarçou de mendigo para nos provarem que ele está realmente escondido de trás de vários aí que são menesterosos aos olhos dos homens desprezíveis. Então vamos considerar hoje, a começar, não vendo os interesses de Nosso Senhor. Vimos ontem à noite que Nosso Senhor é nosso Senhor, nosso mesmo. Então vamos ver hoje, começar a ver 4 principais interesses que Nosso Senhor tem. O primeiro, que vamos considerar nessa manhã, é a glória do seu Pai. Os senhores vão ver sempre este seu, meu, nosso, porque a partir disso, como insistimos tanto ontem à noite, se emanam as outras verdades. Aí segue aqui o Padre Fábio dizendo: estudando o nosso Divino Salvador, tal como nos é representado nos Santos Evangelhos, veremos que não há nada, se nos é permitido arriscar esta expressão, nada mais semelhante a uma paixão nele dominante que o seu tão vivo, tão ardente desejo é a glória de seu Pai. E Nosso Senhor no Evangelho insiste muito nisso. É verdade que ele veio ensinar, veio converter pecadores, instituir os sacramentos. Sim, mas tudo isso para quê? Para a glória do Eterno Pai. Nós vemos que quando Adão pecou, Adão roubou a glória de Deus. Quando Lúcifer, antes de Adão, pecou, este infeliz roubou a glória de Deus. E é uma glória que Deus, como Deus, tem o direito de receber. E o que acontece? Quando Nosso Senhor veio, Ele vem para nos salvar, isso é certíssimo. Mas ao nos salvar, Ele devolve a glória que o diabo infeliz e os seus anjos apóstatas, e que os homens infelizes também, pecadores, roubam de Deus. Mas para que então a salvação dos homens? Qual a finalidade de tudo isso? Devolver a glória de Deus, que a majestade de Deus exige. E Nosso Senhor insiste muito isso no Evangelho. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Por quê? Porque nem Lúcifer fez a vontade de Deus, nem Adão fez a vontade de Deus, e nenhum filho de Adão fez a vontade de Deus, somente a sua Mãe Santíssima. E Nossa Senhora no Evangelho também diz o quê? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque ela sabia também que todos aqueles que erraram não fizeram a palavra de Deus acontecer em suas vidas.
a começar de Adão. Então, fica muito claro, o eco do coração de Maria ao coração de nosso Senhor é fazer a vontade do Eterno Pai. Desde o dia em que, na idade de 12 anos, Maria Santíssima o deixou para ficar em Jerusalém, até a sua última palavra na cruz, essa dedicação à glória de Deus sobressaiu em cada página do sagrado livro do Evangelho. Lembremos-nos que quando um menino tinha 12 anos e se desencontrou por 3 dias de sua mãe e São José, e o que ele disse? Não sabeis que eu devia me ocupar das coisas do meu pai? Pois então, já menino começa a nos dar, antes da sua vida pública, as lições que nós devemos desde sempre fazer a vontade de Deus. Hoje em dia, com essa educação horrível que se dá, se cria apóstatas, hein? Esse negócio de façam o que vocês quiserem, se nós fizermos o que nós queremos, nós vamos ser bandidos e condenados no final das contas. Porque desde pequeno nós temos que ter muito presente a necessidade do dever. E o menino Jesus já nos deixa claro, eu tenho que fazer a vontade de Deus, do Pai, de Deus Pai, e já com 12 anos nos deixa essa lição para que todos os senhores educadores, deixem impresso a ferro e fogo na alma dos filhos, para sempre terem presente que o dever dos deveres é fazer a vontade de Deus. Assim, segue dizendo o Padre Fábio, como dele se disse, numa ocasião que o zelo da casa de Deus o devorava, assim nós podemos dizer que era devorado por uma fome e sede contínuas da glória de seu Pai. E uma vez o nosso Senhor, estando sem comer e beber, comida e bebida fisicamente falando, ele disse o quê? A minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque, fazendo o que o Eterno Pai lhe havia mandado, nosso Senhor estava saciado e nos ensinou, humanamente falando, na sua natureza humana, e nos ensinou que realmente nós só estaremos saciados quando fizermos o que Deus nos manda, porque aí aparecerá a sua glória, como está escrito no livro dos Salmos. Foi este o exemplo que nos deu, e a sua intenção, dando-nos a graça, é a que empreguemos em glorificar seu Pai que está nos céus. Agora, lançando a vista pelo mundo e em volta de nós, poderemos deixar de ver quanto a glória de Deus está perdida na terra. Os céus narram a glória de Deus, diz o Salmo também. Mas, quando olhamos as ações humanas que deveriam fazer transluzir, porque o homem, sendo racional, um animal racional, quando faz as coisas à luz da razão, já deixa muito das perfeições divinas. E quando nós fazemos as coisas com uma modalidade sobrenatural, essa animalidade humana se dissolve. É só ver a vida de um santo, hein? Obraram segundo a razão, sim, mas elevaram este natural para o sobrenatural e às vezes nem parecem seres humanos. Tem uns que parecem mais anjos do que homens. Pois então, tudo isso desaparece da face da terra. O pecado, as más inclinações, o escândalo das almas boas que rezam que deviam ser exemplares e não são, roubamos a glória de Deus e vamos vendo que tudo faz soterrar, esconder, ocultar a majestade de Deus, quando nossos atos deveriam fazer resplandecer mais. Então, diante desse entorno, nosso Senhor vai fazer o quê? Deixar impresso a ferro e fogo a necessidade de buscar a glória do Eterno Pai. Por isso ele chegou a dizer, inclusive, eu não busco a minha glória, mas a daquele que me enviou. Mas a glória do Pai é do Filho, e a do Filho é do Espírito Santo, mas ele está falando como homem, não está buscando a sua glória humana, merecida por sua natureza humana, mas está o que? Buscando a glória do Eterno Pai que os homens haviam se esquecido. E não falamos do homem ruim, hein?
o sacerdote do templo, os que conheciam a lei de Moisés e os profetas, tudo muito lindo, muito bem, de memória, se sabia toda a Sagrada Escritura, mas eles faziam isso para a sua glória e não para a glória de Deus. É o evangelho que acabamos de ouvir. Nosso Senhor diz, olha, se a luz que está em ti é trevas, se não ilumina é trevas. Porque o que eles faziam? Conheciam a lei de Deus, mas não eram de Deus. Então é uma luz que não ilumina, logo não é luz. É uma lâmpada queimada. E nesse entorno, e nosso Senhor como Deus, vendo que até o final dos séculos haveriam homens muitos, a maior parte dos homens são assim, são lâmpadas queimadas, aí nosso Senhor se inflama por ser uma lâmpada que não se apaga e que ilumina séculos e séculos, e falo enquanto a sua natureza humana, justamente para com uma lâmpada do Santíssimo dar glória a Deus, se consumindo neste amor que não pode se apagar, reparando os homens que não querem amar e muito menos dar glória a Deus nosso Senhor. Assim segue dizendo o Padre Fábio, o interesse de Jesus pede que o procuremos e que a encontremos, sem falar desses escândalos públicos que dão os grandes pecadores. Não será doloroso ver como Deus é esquecido completamente, esquecido pela maior parte dos homens? Vive como se Deus não existisse. Nessa crise da igreja, isso é mais notório. Quando nós vemos falar desde altos e supostamente homens da igreja, eu vou dizer supostamente porque não são, vivem como o pior dos políticos, não são de Deus. Agora vamos ao mais simples dos mortais, os que rezam e comungam. Às vezes não tem nenhuma diferença entre um batizado e um pagão, entre um que reza e um que não reza. Só muda que um faz uma coisa e o outro não faz. E isso é assustador. E nosso Senhor nos impele a esta conversão justamente pela glória de Deus. Vive como se Deus não existisse. Não se revoltam precisamente contra Ele, mas não pensam nele, desconhecem-no. Deus é neste mundo que Ele fez por suas próprias mãos como objeto inoportuno, indiferente. Não digo de blasfêmias, de sacrilégios, de insultar a Deus. Não vamos olhar estas coisas que são as que mais existem, hein? Da porta para fora. Mas assim, quem não pensa em Deus, não ama a Deus. E quem não ama a Deus, muito menos trabalha para a sua glória. Simples assim. Quando alguém tem um amor, seja qual for, hein, fica pensando. E às vezes a preocupação com o amado ocupa o quê? Toda a jornada. Às vezes acordo pensando na pessoa amada em perigo ou distante. Mas Deus que é Deus, quem pensa nele? Quem está preocupado com a glória de Deus, que os homens não dão mais a glória que devem dar a Deus? Então Deus na face da terra era um ser desconhecido por aqueles que o conhecem. É absurdo, mas é a triste realidade. E passa como um objeto, aqui diz o Padre Faber, inoportuno. Foi posto da parte tão despreocupadamente como se faria a uma estátua antiga que se houvesse tornado caricata. Os sábios e os homens de Estado estão de acordo neste ponto. A gente de negócios financeiros entenderam que era acertadíssimo nada dizerem a respeito de Deus, pois é difícil falar dele ou mesmo ocupar nele apenas o espírito, sem nos sentirmos dispostos a conceder-lhe demasiado tempo. Aí está um obstáculo terrível, e poderíamos dizer um obstáculo insuperável se não fosse a graça de Deus para os interesses de Jesus. Aqui está o segredo, queridas almas, de conseguir sair desta torrente, esta correnteza que arrasta para o esquecimento de Deus. Qual é a âncora que nos firma diante da força dos mares,
a levar-nos a esquecer Deus. É o interesse que nosso Senhor tem pela glória do seu Pai. E vou lhes explicar uma coisa. Quando Deus dá sua vida, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá sua vida pela graça, Ele nos faz participantes também das suas intenções. E como a sua intenção é dar glória ao eterno Pai, mesmo com tempo que ninguém tem tempo para Deus, dizem, mesmo com esquecimento que todos têm, mesmo que o ambiente seja para esquecer e não buscar a glória de Deus, seja assim, mas se nós estamos ancorados em nosso Senhor, nós vamos conseguir fazer essas coisas. Não vou lhes dizer que será fácil. Não, foi fácil para nosso Senhor porque Ele é Deus, mesmo como homem. Mas para nós não será impossível, nunca. Graças à graça que vem por estarmos com nosso Senhor e participarmos também de suas preocupações. Será difícil, sim, repito, mas impossível não será. Por isso nós mentimos. Quando nós dizemos, Padre, eu não tenho tempo de rezar, é mentira. Padre, eu não tenho tempo de fazer penitência. Mente também para si mesmo. Temos tempo, porque nosso Senhor nos dá a graça de fazer o que nós devemos fazer. Nosso Senhor teve tempo para tudo em 33 anos de vida, humanamente falando. Nosso Senhor fez tudo que uma pessoa de 180 anos não faria. E Ele ficou quantos anos pregando? 3 anos. Quantos anos jejuou nosso Senhor? 40 dias no deserto, os 40 dias. E alguns outros em outros momentos de sua vida. E nós temos santos que jejuaram a vida inteira, que rezaram a vida inteira, e nós não temos tempo de fazer, às vezes, a abstinência de carne na sexta-feira, de rezar um terço que dura alguns minutos, um rosário nem se fala, precisaria ter 48 horas no dia, o sol devia parar para podermos fazer. E quando isso acontece, queridas almas, é porque a verdade de nosso Senhor não reluz nas nossas obras. Aí nós damos desculpas, que diante de Deus se chama auto-engano. Nós temos tempo para fazer tudo o que Deus quer de nós. E quando nós estamos convictos disso, quando nós estamos totalmente impregnados do Espírito de nosso Senhor, que nos convence que o que importa acima de tudo é a glória de Deus. É o lema de Santo Inácio de Loyola. Para a maior glória de Deus. Não se contentou com a glória, cada vez quis dar maior glória. Maior. E quando nós buscamos a glória de Deus, necessariamente está a salvação da nossa alma também. A salvação das almas também. O bem de todos os demais bens em ordem hierárquica, desde a salvação à saúde, tudo está incluído quando nós buscamos a glória de Deus. Então, queridas almas, celebrando São Martinho de Tours, nesta manhã, peçamos a nosso Senhor, vamos recebê-lo na comunhão, vivo e verdadeiro, a graça de estarmos convictos da importância de trabalhar para a glória de Deus. Porque se não fizermos, a nossa vida é vã. Se inutiliza todos os nossos esforços. Tudo é nada. Se não tiver como alvo, como a última estação do vagão da nossa vida, se chama glória de Deus. Quem não quer dar esta glória, não entre neste vagão. Nem se batize, porque se entrou na estação do batismo, tem que chegar na última, que se chama céu, e para isso dar glória a Deus nesta vida com as nossas boas obras. Que nos alcance essa graça, Maria Santíssima. Sempre concluímos com Nossa Senhora porque é um bálsamo. A vida de Nossa Senhora foi glória a Deus, traz glória a Deus cada vez maior. E o que Nossa Senhora fez?
Ela escreveu quantos evangelhos? Quantas pregações de Nossa Senhora nós temos? Nenhuma. Mas um canto, Magnificat, no Evangelho, que dá mais glória a Deus do que todos os outros livros de Moisés, o Pentateuco, que todos os fatos e milagres de todos os santos, porque na sua casa de Nazaré, Nossa Senhora estava cada dia buscando água no poço de Jerusalém, ajoelhada, rezando os salmos do rei Davi, apontando a glória de Deus, mas cada vez a glória maior e melhor que se possa dar. Por isso, quando Deus olha para a terra e fala, eu quero ser filho dela, porque um coração de Jesus, sedento de glória de Deus, encontrou um poço cheio da glória de Deus que se chama o coração imaculado de Maria. Então peçamos a Nossa Senhora esta graça. Não tenhamos em desprezo as pequenas coisas, que se dá muita glória a Deus, e assim vamos limpando nossa intenção e ganhando tempo que nos resta de vida para dar cada vez mais glória a Deus, estando baixo as inspirações, as disciplinas, as instruções de Nossa Senhora, que é nossa mãe e nossa rainha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.